Olá, meus amigos, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje, mais uma aula de Direito Eleitoral, vamos estudar mais um órgão aqui da Justiça Eleitoral. Ficou faltando só a gente estudar as juntas eleitorais e depois que a gente estudar as juntas eleitorais, a gente traz aqui algumas questões para a gente poder responder a respeito de organização da Justiça Eleitoral e também vai faltar a gente falar ainda a respeito do Ministério Público Eleitoral, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai possivelmente aí conversar sobre o Ministério Público e depois responder questões, porque aí o Ministério Público Eleitoral também entra aqui na mesma ideia aqui de organização da Justiça Eleitoral. Vamos lá então, pessoal, deixa eu colocar aqui já na tela as juntas eleitorais. Então as juntas eleitorais, né, elas também são órgãos da primeira instância, tá? Uma coisa importante que a gente tem que saber, aqui é primeira instância também, tal qual os juízes eleitorais. Olha aqui, a gente vê aqui no artigo 118 da Constituição Federal os órgãos da Justiça Eleitoral e dentre eles nós temos aqui as juntas eleitorais. Muito cuidado porque isso daqui tem gente que acaba esquecendo, coloca só o TSE, TRE e juiz eleitoral, acaba esquecendo das juntas, que também são órgãos da Justiça Eleitoral, tal qual os juízes. Muito cuidado, e tal qual os juízes, eles são da primeira instância também. Vamos lá. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente, e de 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. A gente percebe aqui, então, que a junta eleitoral ela vai possuir 3 ou 5 membros. Tá? Muito cuidado, a gente vê aqui que ele é um órgão diferenciado, né, dos outros, ele é um órgão colegiado. As decisões dele aqui são tomadas aqui por um colegiado de um presidente mais 2 cidadãos ou um presidente mais 4 cidadãos. Percebam aqui que o presidente da junta eleitoral é um juiz de direito. Assim como a gente vê com relação ao juiz eleitoral, nós vemos que aqui na junta eleitoral nós temos um juiz de direito. Também não existe um concurso público para você se tornar um juiz de uma junta eleitoral. Um presidente de uma junta eleitoral. Na realidade é um juiz de direito comum, né? Um juiz comum que ele acaba assumindo essa função de presidente da junta eleitoral. Uma questão importante aqui, interessante também, é que na junta eleitoral não necessariamente vai ser o mesmo juiz eleitoral. Não necessariamente é o juiz eleitoral da zona eleitoral que vai assumir aqui a presidência. Normalmente é, mas não é obrigatório que seja o mesmo. A gente vai ver mais pra frente aqui. Parágrafo 1º. Os membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dias antes da eleição. Aqui, então, nomeação dos membros ocorre 60 dias antes da eleição. Memorize aqui esse prazo de 60 dias antes da eleição, depois de aprovação do Tribunal Regional, pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. Quem, então, designa a sede da junta eleitoral é o presidente do TRE. Tá? Cuidado aqui, não é o juiz, é o presidente do TRE que designa a sede da junta eleitoral. Já que é uma primeira instância, ele não está necessariamente aqui submetido ao juiz eleitoral, né? Ele está submetido aqui a uma designação do presidente do TRE. Até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações. É possível que haja, então, uma impugnação aos nomes indicados para compor a junta eleitoral. Olha aqui, até 10 dias antes da nomeação, esses nomes aqui, eles vão ter que ser publicados no órgão oficial do Estado. Então, até 10 dias antes da nomeação, é necessário publicar esses nomes, tá? Então primeiro publica os nomes e somente depois aqui nomeia essas pessoas para compor a junta e o prazo aqui para impugnar é esse de 3 dias. Agora, importante aqui, parágrafo 3º, não podem ser nomeados. Quem que não pode ser nomeado aqui? Vamos ver. Membros da junta, escrutinadores ou auxiliares, quem que não pode participar então aqui da junta eleitoral. E primeiro vamos ler aqui essa lei 9.504, Lei das Eleições, artigo 64. Vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma mesa, turma ou junta eleitoral. Olha aqui,
Na lei das eleições aqui tem trazendo também uma vedação com relação às juntas eleitorais. Olha aqui, o artigo 64 ele veda a participação de parentes, então parentes ou servidores da mesma repartição pública, então você não pode ter dois servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma mesa, na mesma turma ou na mesma junta eleitoral. Isso daqui está lá no artigo 64 da lei das eleições. Quando então for fazer a nomeação dos membros da junta, tem que tomar esse cuidado de não colocar pessoas que trabalham juntas também. Tá? Vedada a participação de parentes em qualquer grau. Tá? Então essa é a primeira vedação, parentes em qualquer grau, ou então de servidores da mesma repartição pública, ou empresa privada na mesma mesa, turma ou junta eleitoral. Então, primeiro aqui, os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade até o segundo grau. Cuidado aqui, porque normalmente a gente vê a vedação a respeito do terceiro grau, e aqui ele traz uma vedação com relação ao segundo grau para a junta eleitoral, com relação aos parentes. Os membros de diretório de partido político devidamente registrados e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados. Quem pertence a algum partido político não pode participar, obviamente. As autoridades e agentes policiais também não podem participar, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo. Aqui é importante porque as autoridades e agentes policiais estão vinculados ao Poder Executivo. Como eles são vinculados ao Poder Executivo, eles não podem participar, além de também efetivamente estarem trabalhando normalmente na segurança ali durante o período das eleições. Tá? Então seria um duplo motivo aqui, além de estarem vinculados ao Poder Executivo, eles também, eles estão relacionados aqui à segurança das eleições. É importante que eles não estejam trabalhando aqui como membros da junta eleitoral, mas sim na segurança das eleições. E os que pertencem ao serviço eleitoral também não participam da junta, já que eles têm a própria atribuição deles ali durante o período da eleição, um período ali que tem bastante atribuição. Em razão disso, não faz sentido colocá-los ali para trabalhar na junta eleitoral também. Importante aqui também que a gente pode ter mais do que uma junta eleitoral. Olha aqui, fala, poderão ser organizadas tantas juntas quantas permitir o número de juízes de direito que gozem das garantias do artigo 95 da Constituição, mesmo que não sejam juízes eleitorais. Olha aqui o que eu falei para vocês a respeito de juiz eleitoral. Não necessariamente o presidente aqui da junta eleitoral vai ser um juiz eleitoral, embora normalmente seja, embora preferencialmente seja, ok? Mas aqui existe essa possibilidade de ter mais do que uma junta eleitoral. Nas zonas em que houver de ser organizada mais de uma junta, ou quando estiver vago o cargo de juiz eleitoral, ou estiver este impedido, o presidente do TRE, Tribunal Regional, com a aprovação do tribunal, designará juízes de direito da mesma ou de outras comarcas para presidirem as juntas eleitorais. Percebam aqui, olha, mais uma possibilidade da pessoa ali que não é juiz eleitoral ser o presidente da junta eleitoral. Ele está trazendo aqui algumas hipóteses que por exemplo, vago o cargo de juiz eleitoral, então ninguém é juiz eleitoral naquela zona eleitoral. Outra hipótese aqui é impedimento do juiz eleitoral, vamos dizer ali que algum parente dele está se candidatando e ele não pode participar do processo eleitoral. Tá? Então são duas hipóteses, são três hipóteses, porque a outra hipótese é nas zonas em que houver de ser organizada mais de uma junta. Tá? Então são três hipóteses aqui, quando tiver mais de uma junta eleitoral, ou quando tiver vago o cargo de juiz eleitoral, ou quando ele estiver impedido. Tá? Três hipóteses aqui em que pode o presidente do TRE aqui designar um juiz de direito que não é juiz eleitoral, e ele tendo aqui a aprovação então do TRE. Tá? O presidente, com a aprovação do TRE, ele designa um juiz de direito que não é juiz eleitoral para compor uma junta eleitoral. Ao presidente da junta, agora com relação ao juiz de direito, que pode ser o juiz eleitoral ou pode não ser também, é facultado nomear. O que ele faz aqui? Então ele nomeia dentre cidadãos de notória idoneidade
Idoneidade aqui a gente pode pensar com relação à ética daquela pessoa, com relação à moral, à reputação dela, se ela aqui ela é observada na sociedade como uma pessoa que realmente é uma pessoa ética, uma pessoa que tem aqui uma boa conduta, essa pessoa ela pode sim trabalhar aqui. Isso que significa notória idoneidade. Tá? Então é facultado nomear dentre cidadãos. Importante aqui também, olha, precisa ser cidadão, tá bom? Não é qualquer pessoa que vai ser chamada aqui para compor a junta eleitoral. A gente viu lá que são 2 ou 4 cidadãos. Agora você vai se perguntar, olha, mas por que 2 ou 4 e não de 2 a 4? É 2 ou 4 para manter o número ímpar de julgadores aqui, né? Porque se nós temos um presidente mais 2, nós temos 3, e se nós temos um presidente mais 4, nós temos 5. Isso daqui para manter o número ímpar aqui, para nas decisões não ter empate, tá? É justamente essa a ideia. Se tivéssemos 3 membros aqui, né, sem ser o juiz, teríamos 4 no total, que aí acabaria tendo a possibilidade de empatar. Por isso que são 2 ou 4 cidadãos, tá bom? Cidadãos, cuidado aqui com esse termo. Cidadão é diferente de qualquer pessoa, né? A gente já sabe isso daqui, não preciso explicar muito isso. É obrigatória essa nomeação sempre que houver mais de 10 urnas a apurar. Olha aqui, obrigatório, então, quando tem mais de 10 urnas, tá? Só uma coisa, né? Aqui, tomar cuidado, tá? Esse daqui, esse cidadão do artigo 38, né? Ele aqui está falando que é facultado nomear. Por que é facultado nomear, né? E não obrigatório nomear? Lá no outro ele está falando a respeito dos membros, tá? Está falando de quem compõe realmente a junta eleitoral. Aqui ele está falando a respeito dos auxiliares, dos escrutinadores. Tá? Escrutinadores e auxiliares é quem vai ficar ali permitindo que haja um bom trabalho, olha, em número capaz de atender a boa marcha dos trabalhos. Tá? Só falei a respeito da questão do cidadão aqui, do 2 ou 4, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, entender um pouquinho melhor. Mas aqui no 38 ele está falando não dos membros, ele está falando de quem vai auxiliar os membros. Quem vai auxiliar os membros aqui vai ser obrigatório possuir esse tipo de auxiliar se tiver mais de 10 urnas. Porque aí significa que vai ter um trabalho grande, digamos assim, né? A lei entende que o trabalho vai ser grande deles, então tendo mais de 10 urnas é obrigatória a nomeação de auxiliares de escrutinadores. Cuidado aqui, então a regra é que é facultativo, mas se tiver mais de 10 acaba sendo obrigatória essa nomeação aqui dos escrutinadores. Na hipótese do desdobramento da junta em turmas, o respectivo presidente nomeará um escrutinador para servir como secretário em cada turma. Aqui ele está falando, então, né, a possibilidade de divisão da junta eleitoral. Né? Isso aqui, para, por exemplo, um trabalho que pode ser complexo demais, vamos dizer que tem muito trabalho ali, ele pode dividir em turmas. Tá? E o parágrafo 2º, então, permite que a junta eleitoral seja dividida em mais do que uma turma, para poder andar bem o trabalho, né? Poder organizar melhor. E para cada turma vai ser nomeado um escrutinador. O escrutinador a gente vai ver ainda, mas ele vai ser aqui um auxiliar, ele vai ser um responsável aqui por fazer essa apuração de votos. Tá? A junta eleitoral ela serve para basicamente isso, questão de apuração de votos principalmente. Então esse escrutinador ele vai servir como secretário, vai ter um para cada turma. Além dos secretários a que se refere o parágrafo anterior, será designado pelo presidente da junta um escrutinador para secretário-geral competindo-lhe. Tá? Além desses aqui que ele está falando, quando separou aqui em turma, né? Além desses escrutinadores para cada turma, ele está falando que vai ter também um para secretário-geral, que aqui é para coordenar tudo. Tá? Além dos secretários a que se refere o parágrafo anterior, será designado pelo presidente da junta um escrutinador para secretário-geral. Então ele está falando aqui, ó, vamos dizer que tem uma turma aqui, aqui à frente vai ter um escrutinador, aqui também, e aqui acima ele está falando que vai ter um secretário-geral. E então que ele vai ser responsável por o que aqui? Né? Lavrar as atas, tomar por termo. Então, atas, né? Porque tudo aqui vai ter uma ata descrevendo o que foi feito ali, qual foi o trabalho que foi realizado naquele dia. Tá? A junta eleitoral ela se reúne ali no dia das eleições
ali para poder fazer a apuração dos votos. Aqui, né, esse tipo de caso aqui seria uma situação em que tem muita urna para poder ser apurada, muito voto para ser apurado, aí acaba existindo essa divisão aqui. Então as atas elas servem para poder organizar realmente, poder estar registrado tudo aquilo que foi decidido, tudo aquilo que foi contabilizado ali. Tomar por termo ou protocolar os recursos, neles funcionando como escrivão. Tá? É possível que haja a interposição aqui de recursos durante esse período de apuração de votos. E quem vai tomar por termo, né, protocolar os recursos, vai ser esse secretário-geral. E também totalizar os votos apurados, porque aqui a gente vai ter votos apurados, aqui a gente vai ter votos apurados, a gente precisa ter uma totalização aqui na figura do secretário-geral. Vamos continuando. Até 30 dias antes da eleição, olha aqui, mais um prazo, vamos tomar cuidado com os prazos. Até 30 dias antes da eleição, o presidente da Junta comunicará ao presidente do Tribunal Regional as nomeações que houver feito e divulgará a composição do órgão, por edital publicado ou afixado, podendo qualquer partido oferecer impugnação motivada no prazo de 3 dias. Aqui, com relação à nomeação, então, deixa eu ver aqui, né? Até 30 dias antes das eleições, o presidente da Junta comunicará ao presidente do Tribunal Regional as nomeações que houver feito, tá? Quem que ele nomeou ali para poder trabalhar e também para divulgar a composição do órgão, composição do própria Junta Eleitoral, quem que são os membros, quem que está compondo aquele órgão da Junta Eleitoral. Tá? Esse edital aqui vai ser publicado, assim como as nomeações aqui relacionado também aos escrutinadores, né, todas as auxiliares também, tudo isso vai estar trazendo aqui já esse edital, essa ata aqui que vai ser afixada, esse edital afixado. Só lembrar do prazo aqui até 30 dias antes das eleições. Compete à Junta Eleitoral. Agora vamos trabalhar aqui, falar a respeito da competência da Junta Eleitoral. Apurar, no prazo de 10 dias, as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição. Pessoal, atualmente isso daqui acaba meio que caindo por terra, porque isso daqui é feito de forma automática já hoje, né? Com as urnas eletrônicas, ali com os BUs que já saem das urnas. Aquilo ali é muito mais rápido, né? Isso ocorre de forma muito mais acelerada do que era antigamente. Mas, no fim das contas, né, por fim, essa é uma disposição que ainda está aqui no Código Eleitoral. Resolver as impugnações, aqui uma competência importante, e demais incidentes, então tudo aqui ocorrer durante o período aqui desse trabalho de contagem e apuração dos votos. Tá? Pode ser que alguém ali durante aquele período de apuração impugne de alguma forma, né, questione alguma coisa. Quem resolve isso daqui é a própria Junta Eleitoral. Expedir os boletins de apuração mencionados no artigo 179. Como eu falei para vocês, né, já temos atualmente aqueles BUs, né, os boletins de urna, que eles são reunidos aqui e eles já trazem os resultados neles mesmos. E expedir diploma aos eleitos para os cargos municipais. Olha aqui, importante, essa expedição de diploma a quem for eleito para cargos municipais. Aqui, como eu falei para vocês, é um órgão de primeira instância. E a gente percebe aqui claramente porque ele fala a respeito dos cargos municipais. Ele é responsável aqui pela diplomação. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral, a expedição do diploma, como a gente falou, pode ter mais do que uma zona eleitoral, mais do que uma junta eleitoral. E a expedição do diploma vai ser feita pela que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, a qual as demais enviarão os documentos da eleição. Aqui, lembre-se disso, quem faz aqui a diplomação é o juiz eleitoral mais antigo nas zonas eleitorais em que tem mais de uma junta eleitoral. Artigo 41. Nas zonas eleitorais em que for autorizada a contagem prévia dos votos pelas mesas receptoras, compete à junta eleitoral tomar as providências mencionadas no artigo 195. Aqui,
tranquilo, a gente não precisa nem se preocupar com relação a esse artigo aqui, tá? Sem problema nenhum. A gente vai finalizando a nossa aula por aqui, tá? Eu quero agradecer você por assistir até aqui. A gente termina aqui esse estudo a respeito dos órgãos da Justiça Eleitoral. Como eu falei para vocês, na próxima aula a gente começa a falar a respeito do Ministério Público Eleitoral, porque tem algumas questões específicas relacionadas aqui ao Ministério Público, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço para você, ótimos estudos.